Olá, jovens, tudo bom? Então, agora no segundo bimestre, a gente vai começar a estudar a histologia vegetal, ou seja, como que é formado todos os tecidos vegetais e para qual função cada um vai desempenhar junto à planta. Então, vamos lá. Na histologia vegetal, os tecidos eles são subdivididos em dois grupos. Então, tecidos embrionários, que é de crescimento, tanto o crescimento primário quanto de crescimento secundário, que eu já vou explicar para vocês o que é. E logo em seguida nós temos os tecidos permanentes, que é aqueles que vão permanecer na planta, ajudando a desempenhar alguma função específica para o organismo. Que no caso seria de proteção, de condução, de fotossíntese, né, de sustentação. Todos esses são então os tecidos permanentes. As plantas, elas possuem o que nós chamamos de crescimento indeterminado. Elas não param de crescer durante a vida. Somente alguns órgãos possuem crescimento determinado, né? Como folha, por exemplo, flor, fruto. Agora, o resto vai continuar crescendo ao longo da vida dessa planta. A gente vai começar a falar agora sobre os tecidos embrionários, que são chamados de meristemas. Então nós temos aí uma intensa atividade mitótica. Então as células, elas estão sempre em grande divisão celular porque elas precisam crescer. Esse meristema, ele está relacionado tanto ao crescimento primário da planta, que é o crescimento longitudinal, vamos dizer que é o crescimento em comprimento, né, em altura da planta, quanto o crescimento secundário, que vai ser o crescimento em espessura da planta, né? Então vamos entender isso. Crescimento primário, então meristema primário, e crescimento secundário, meristema secundário. Meristema primário, longitudinal, meristema secundário, então a gente vai falar do crescimento em espessura. Vamos começar a falar então sobre o meristema primário, que é o alongamento da planta, então. Quais são as principais características? Então, primeira coisa que vocês precisam entender que é o crescimento de forma de alongamento, certo? Na altura dessa planta. Quais são as características do meristema primário? Intensa divisão celular, então tem muita mitose, porque já que é um desenvolvimento embrionário, precisa ter muita divisão celular para que haja então o desenvolvimento da planta. Imagina então que quando a semente germina, vai iniciar então a formação desses meristemas, então a planta precisa crescer. A primeira coisa que vai acontecer é o crescimento primário. Então a célula ela se divide de forma intensa e ela aumenta então a quantidade dessa célula e consequentemente vai aumentando o volume celular para que haja então aí o crescimento dessa planta. O meristema primário ele está relacionado ao crescimento do caule e da raiz primeiramente. Então nós temos no caule uma região chamada de gema ou broto, que dá origem então aí aos galhos secundários, principalmente. Nós temos aí a parte lateral, né, que vai formando esses galhos também e começa a surgir os primórdios foliares, que são as primeiras folhas que vão começar a aparecer para ajudar a essa planta aí a fazer a fotossíntese. Então, no caule, a primeira coisa que vai fazer, que vai surgir, são essas gemas ou os brotos aí. E essas gemas e esses brotos, elas são de forma laterais, né? E vai formando aí os galhos secundários do que vão surgir do caule e posteriormente as primeiras folhas. No caso da raiz, essa intensidade de divisão celular vai estar numa região chamada subapical. Essa região subapical ela está acima de uma parte da raiz chamada de coifa. Essa coifa ela está relacionada à proteção da raiz e ela diminui o atrito que a raiz vai ter com o solo, protegendo também contra micro-organismos que possam danificar a raiz nesse momento do desenvolvimento primário da planta. Se vocês perceberem ali no desenho, está mostrando uma fotografia verdadeira, mostrando a coifa, a região dessa coifa, e a região subapical, que é acima dessa coifa, que vai auxiliando então na divisão celular e vai fazendo o crescimento dessa raiz de forma no solo.
E é importante ressaltar também que, como nós estamos falando de tecido meristemático, né, e como está em contínua divisão celular, as células elas são pequenas e eles vão apresentar uma parede celular mais delgada, mais fina. E o núcleo é bastante desenvolvido porque lá tem DNA, tem material genético. Como precisa dividir muito rápido, o núcleo tem que ser bastante desenvolvido. Continuando aqui então, como a gente está falando sobre o caule e a raiz, e como a gente já viu que tem uma intensa atividade de divisão celular, e isso acontece lá nos meristemas apicais dessa planta, eles vão originar, então, nesse momento dessa divisão celular, o que nós chamamos de um conjunto de meristemas primários, que com a sua intensificação vai formar, então, os primeiros tecidos primários dessa planta. Quais são eles? O primeiro é a protoderme, que vai originar, então, a epiderme, que nada mais é que um tecido de revestimento para a planta. Nós temos o meristema fundamental, que depois vai formar os tecidos fundamentais da planta para ajudar na vida dessa planta. São os parênquimas, tecidos de sustentação, de secreção, de condução, que seria o xilema, o floema, que a gente já vai ver daqui a pouco. No caso do procâmbio, ele é então aí o tecido que vai originar os vasos condutores, né? O xilema, o floema primário, que ajuda aí na condução tanto da seiva bruta quanto da seiva elaborada. Diferente do meristema fundamental e do procâmbio, no caso, o meristema fundamental ele ajuda depois na formação desse tecido permanente, mas especificamente um conjunto de células chamadas de procâmbio, uma região chamada procâmbio, é que vai dar origem aí aos vasos condutores. E um quarto tipo, que é chamado de caliptrógeno, é o que vai dar origem então à raiz e principalmente à formação da coifa, que é aquela região que vai proteger e vai diminuir o atrito da raiz com o solo. Agora nós vamos falar então do meristema secundário. Agora a gente vai falar do engrossamento da planta, certo? Então, é o desenvolvimento secundário. Como que ocorre a formação desse meristema secundário? Lembrando que a planta está crescendo em comprimento, só que agora ela vai começar a crescer em espessura, ela vai engrossar. Tudo isso ocorre devido a uma desdiferenciação celular. O que é isso? Ela vai alterar as células adultas, as células já estão adultas e ela volta novamente a ser embrionária, ela volta novamente a ser meristemática. A gente encontra, então, qual é o grupo de células que ajuda no desenvolvimento secundário. É uma região chamada felogênio e uma região chamada câmbio vascular. Imagine o tronco de uma árvore de grande porte. A parte externa desse tronco é chamado de córtex. A parte do centro desse tronco vai ser a parte da medula. Então, tanto o córtex quanto a medula vai ser formado então pelo felogênio e pelo câmbio vascular, que vai ajudar na formação então da espessura. Lembrando que esse tipo de desenvolvimento secundário, de meristema secundário, só é encontrado aí principalmente em plantas eudicotiledôneas, que são plantas então de grande porte. Então vamos primeiro começar pelo felogênio. Como que o felogênio aparece então na planta? Ele vai ocorrer principalmente através da desdiferenciação do parênquima cortical, ou seja, um parênquima que já existe, é um tecido que já existe na planta, e ele vai sofrer uma desdiferenciação e vai voltar a ser o que nós chamamos de córtex primário, que vai ser responsável pela formação do suber, que é a casca externa de uma planta, tá? E depois também no caso, a feloderme, que é uma casca secundária, que é formada por uma região chamada periderme. Então nós temos aí que toda essa parte, né, portanto, é aí o suber, o felogênio e o feloderme é responsável aí pela formação aí dessa casca que vai proteger então toda a planta. No caso do câmbio vascular, são células que estarão na região central dessa planta. Portanto, é ele que é primordialmente responsável pela formação dos vasos condutores, que é o xilema e o floema, que posteriormente também ajuda no crescimento em espessura dessa planta também.
né, que é o meristema secundário, que vai ajudar então no desenvolvimento secundário dessa planta.